Nós vamos do verso 30 ao verso de número 44. Coração e a sua mente aí para o Senhor reverentemente, façam a leitura de modo responsivo. Eu com os versos pares, os irmãos com os versos ímpares. Marcos capítulo 6, do verso 30 ao 44. Diz assim a palavra do Senhor: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Sós no barco para um lugar solitário. Ao embarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. E ele lhes disse: Quantos pães tendes? De ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Todos comeram e se fartaram. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu santo nome mais uma vez. Te damos graças pela leitura da Tua palavra. Te louvamos pelo privilégio de de estarmos aqui. E clamamos para que na Tua misericórdia o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor mesmo venha nos instruir e assim edificar-nos a todos. Use-me, apesar de mim mesmo, ó Deus, para o Teu louvor, é o que também lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, um dos objetivos do ministério terreno de Jesus Cristo certamente era formar discípulos. Alguns poderiam dizer que sério, ele poderia ter apenas realizado a obra da salvação, o próprio Deus aplicaria a justificação no juízo final e pronto. Mas dentro do projeto de Deus, a redenção passava pela tarefa de formar discípulos. No planejamento de Deus, a tarefa de preparar discípulos e prepará-los de tal maneira que eles pudessem formar outros discípulos e assim sucessivamente. Ou seja, o que eu quero dizer para você é que Jesus decidiu, dentro do seu ministério, preparar homens para que o seguissem. E ao mesmo tempo, dentro desse planejamento, fazia parte ensinar, lapidar, preparar tais homens para o exercício da fé cristã e o ensino da fé cristã para outros.
O Evangelho, ou os Evangelhos de um modo geral, deixam isso muito claro, principalmente quando registram os chamados dos discípulos. Nós temos aí alguns versos em Marcos, eu gostaria que você acompanhasse comigo, Marcos capítulo 1, do verso 16 em diante, vai falar a respeito da vocação dos discípulos. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus, no caso, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seus irmãos, que estavam no barco, consertando as redes. E logo chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Irmãos, muitas vezes nós ouvimos o ditado de que se você quer fazer alguma coisa, se você deseja realizar alguma coisa, é melhor que você faça sozinho. E tem muita gente que vive nessa filosofia. Assim, quem tem filho adolescente, muitas vezes faz questão de usar essa prática, né? É tanta má vontade, às vezes você fala, não, pode deixar que eu faço sozinho. Assim, você chama o filho para lavar o carro. Assim que acontece? Você chama o filho para lavar o carro, ou pede para ele lavar o carro, você vai ter que lavar novamente. Aí alguém fala, por que eu pedi para ele ajudar? Antes eu tivesse feito sozinho. Muitas vezes nós somos norteados por esse tipo de filosofia de vida. Mas, na perspectiva de Deus, o discipulado estava no planejamento. Chamar homens para dá-los, prepará-los, discipulá-los, para que através desses homens, a mensagem do Evangelho alcançassem outros. Como eu disse no início, se Jesus seguisse essa filosofia, ele teria vindo, realizado a obra da redenção, morrido na cruz. No dia final, Deus aplicaria a justificação sobre todos e pronto, está realizada a obra e fica por isso mesmo. Mas no planejamento de Deus, o fazer discípulos também estava previsto no ministério terreno de Jesus. Nós vimos aqui o chamado então de Simão, André, também de Tiago, João, os filhos de Zebedeu. Se a gente caminhar um pouquinho mais aí em Marcos, no capítulo 2, você vai ver no verso 13 a vocação de Mateus, que aqui é chamado de Levi. Diz aí o verso 13: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Irmãos, o ensino é algo fundamental no ministério terreno. Discipular, ensinar, preparar, mostrar para as pessoas o que de fato Deus quer. Isso é recorrente. Isso é um papel fundamental. É a marca, né? E uma das missões da igreja. A pregação, o ensino, o querigma, né? E aí veja o verso 14. Ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Veja Jesus então chamando, formando aí o seu colégio apostólico. Capítulo 3, nós temos então o registro agora da escolha dos 12 apóstolos. Vai dizer assim a partir do verso 13, Marcos 3,13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar para fazer o quê? Para pregar, né? E a exercer a autoridade de expelir demônios. E aos 12 que designou são, eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então nós vemos Jesus no seu ministério terreno, escolhendo e separando para si, como ele quis, homens. Veja ainda Marcos capítulo 6, verso 7. Marcos capítulo 6, 7 diz: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos.
Então veja, a ideia era enviar os seus discípulos. Lá no finalzinho de Marcos 16, o verso é de número 15, temos aí a expressão máxima da missão dada aos discípulos, e é dito, você conhece aí, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então veja, o objetivo do Senhor Jesus era separar discípulos para si, ensiná-los, prepará-los para enviar, para alcançar outros discípulos também. Dentro desse planejamento, irmãos, nós vemos o evangelho demonstrar que o programa de treinamento desses discípulos era extenso e tinha atividades práticas, né? Não era só aula teórica, mas tinham atividades práticas. Nós vimos aqui no capítulo 6 que Jesus inclusive os envia de 2 em 2 para pregar, para ensinar e ao mesmo tempo para curar. Se você observar aí, é dado algumas ordens, nós vamos voltar os olhos daqui a pouco de novo aqui para o início do capítulo 6, e mostra então que esse programa de treinamento era algo intenso. Tão intenso que no texto que lemos, Marcos capítulo 6, do 30 em diante, eles estão voltando dessa tarefa, dessa atividade prática. O verso começa justamente assim, né? O verso 30, olhe lá. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e deram relatório, né? E lhe relataram tudo quanto haviam feito e, mais uma vez, o ensino como base de tudo. O verso 31, e Jesus lhes disse, ele lhes disse, vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. E por que Jesus diz para eles descansar? Veja aí a sequência. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Era um treinamento intenso, irmãos. Era uma atividade intensa, não só de ensinamento, de aprendizado, mas ao mesmo tempo de colocar isso em prática. Só que ao mesmo tempo, toda vez que nós estamos treinando as pessoas, elas têm altos e baixos, isso faz parte. E com os discípulos não foi diferente. Nós vemos que no programa de treinamento desses discípulos, a humanidade desses discípulos fica bastante explícita. Mostra o medo, a vaidade, as dúvidas, um coração que precisava ser transformado. Nós temos vários versos, e em especial nós estamos focando mais no Evangelho de Marcos, que é possível observar aí tais detalhes, né? A questão, se você caminhar um pouquinho à frente aí, ó, no verso 45 do capítulo 6 de Marcos, que é a situação logo seguinte ao texto que nós lemos, veja aí o verso 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto despedia a multidão. Tendo despedido, subiu ao monte para orar. Caiu a tarde, estava o barco no meio do mar e ele estava vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Ou seja, os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de quem? Um fantasma, e gritaram. Por que eles gritaram? Tiveram medo, né? Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Ou seja, eles já tinham visto tantos milagres de Jesus, eles já tinham experimentado tantas situações de poder do Senhor, e de repente nós vemos no meio do treinamento, eles ainda estavam com medo. Essa questão do medo, essa questão das dúvidas, da própria vaidade, do coração endurecido, é algo que a palavra de Deus vai nos chamar a atenção. Outro detalhe, eram situações que Jesus permitia seus discípulos passarem, como essa que acabei de ler, justamente para ensinar-lhes princípios vitais de um verdadeiro servo
de Deus. A nossa passagem também serve como exemplo desse momento em que Jesus está treinando os seus discípulos. Se você prestou atenção, joga para eles a responsabilidade: dai-lhes vós mesmos de comer. Só que na sequência você vê que quem que deu de comer? O próprio Jesus. Era uma situação de aprendizado, eles precisavam aprender algo, e nós vamos ver o que é que eles precisavam aprender. Relembrando aí rapidamente o contexto, então Jesus já havia escolhido os seus discípulos, eles já haviam recebido muita instrução sobre o reino, eles já haviam visto muita coisa, milagres, curas, demonstração do poder. São quantos microfones que existe aqui? Demonstração de poder em todos os sentidos, irmãos. O que mais? Eles já haviam experimentado o fato de serem usados como instrumentos do poder de Deus. Volte um pouquinho aí, Marcos 6, do 7, quando Jesus ordena que eles saiam de 2 em 2. Veja o que esses homens experimentaram. Ó, verso 8, a ordenação de Jesus. Parte do treinamento, né? Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto o quê? Um bordão. Não levasse nem pão, nem alforje e nem dinheiro. Só levaram um bordão. Isso tem uma ligação, obviamente, com o ministério do Antigo Testamento. Toda vez que você vê Deus levantando um servo para falar em nome dele, que Deus mandava levar junto? Um bordão. O cajado de Moisés, né? Aquele que Arão jogava, ou seja, sempre tem essa figura simplesmente para fazer uma conexão dessa autoridade vinda de Deus. O que mais que ele continua? Que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirar do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saírem dali, sacudiu o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Veja o verso 13. E expeliram muitos demônios. E o que mais que eles fizeram? Curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Veja que eles haviam experimentado o fato de serem usados como instrumentos do poder de Deus. Esses homens já tinham passado por muitas experiências boas com Deus. Só que ainda estavam no processo de ensinamento. Haviam recebido a instrução para confiar na provisão de Deus. Volte aí mais uma vez os olhos no verso 8. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão. Não podia levar pão, não podia levar alforje, não podia levar dinheiro, não podia levar 2 túnicas, ou seja, eles tinham que confiar na provisão de Deus. Jesus já tinha ensinado isso, irmãos. Jesus já tinha prescrito isso. E aí, você vê que do verso 14 ao verso de número 29, é um parêntese que Marcos faz, contando sobre a vida de João Batista, né, como que foi a morte e tudo mais, só que é um parêntese, porque o verso 30 começa justamente com o retorno dos discípulos. Então, para que a gente entenda o contexto, o verso 13 diz que eles expeliram demônios, curavam numerosos enfermos, ungiram, tudo mais. E aí o verso 30 retoma essa história dizendo: voltaram os discípulos de toda essa experiência, de todo esse momento de ter sido usado como instrumento do poder de Deus. E eles voltam e Jesus dá mais um teste no programa de treinamento. Tem uma multidão aí, eu preciso que vocês deem a eles o que comer. E o que eles fazem? O senhor está louco? Na onde nós vamos comprar o pão para esse povo? O senhor nos mandou sair para não levar nenhum pão, para não levar nem dinheiro, e como nós vamos agora comprar pão para esse povo? Quanto que eles falam que tem que comprar? Alguém já fez a conta ali, né? Alguém já fez a conta e falou 200 denários. Você sabe muito bem que o denário era o pagamento do salário, né, de um dia.
É como se fosse dinheiro de 200 dias de serviço para comprar pão para aquela multidão toda. O que Jesus tinha acabado de falar alguns versos antes de enviá-los? Vocês não vão levar nada. E Deus vai providenciar. Na casa que vocês entrarem, ali vocês vão comer, vão beber. Se vocês não forem bem recebidos, vocês saem, sacudam o pó do pé e Deus vai conduzir vocês. E agora eles estão diante de uma situação onde há necessidade de confiar mais uma vez na provisão do Senhor. E o que eles fazem? Eles começam a calcular que não tem recurso suficiente. Bate o orçamento. Olha que situação, irmãos. Eles estavam ainda precisando de muito treinamento. Então nós vemos que os discípulos voltaram da missão registrada, haviam vivido um período de dependência da provisão de Deus, eles tinham trabalhado muito a ponto de não terem dormido o suficiente, nem ter tido tempo nem para comer direito, como diz o verso 31 que lemos há pouco. E tudo indica que eles não tinham recursos, porque Jesus já havia ensinado para eles não levarem dinheiro. Não tinham nada. Nesse momento, eles são convidados por Jesus para descansar depois da viagem e das atividades em demasia. Veja que o texto aqui em Marcos 6 nos diz que era sempre numeroso a quantidade das pessoas que iam e vinham. Me permita falar um pouquinho só da experiência que a gente viveu em relação à obra missionária transcultural num país pobre. Nós começamos o atendimento, Clarissa como odontóloga, em Sítio Badame, numa aldeia no interior do Senegal, e na semana que terminamos de organizar o consultório, que estava tudo pronto, fossa séptica pronta, tudo organizado, escadaria, tenda que compramos para servir de sala de espera, iríamos começar então na segunda-feira, seria o primeiro dia. Nós falamos, será que vai alguém? Oramos, pedimos para Deus conduzir as pessoas, abrir portas para que a gente pudesse falar do Evangelho para aquelas pessoas, e de repente nós chegamos lá e estava lotado. E as semanas foram passando, e cada dia tinha mais gente. E nós tivemos que começar a distribuir senhas. E a senha era distribuída por ordem de chegada. E num dia, então, as pessoas começaram a chegar às 6 horas da manhã. No outro dia, começaram a chegar às 5 horas da manhã. No outro dia, começaram a chegar às 4 horas da manhã. Até que chegaram no meio da madrugada, às 3 horas da manhã. Para aguardar nós chegarmos para receber a senha. E nós chegamos, eles já estavam tudo organizados. Fulano chegou primeiro, ele segundo, terceiro. Chegaram antes de nós. Por quê? Por causa da necessidade. A necessidade te conduz a chegar a pé na frente de quem vai de barco. É isso que aconteceu com eles. Agora, veja que contraste legal, que coisa interessante, o verso 34 com o verso 36. O verso 34 diz, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. E o que Jesus fez? Compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Agora o verso 36, veja como os discípulos viram. O que os discípulos falam para Jesus? Despede-o, é muita gente. Aqui é a grande diferença, irmãos, de você olhar com os olhos ou com o coração que Deus quer que você olhe, ou segundo a estratégia humana. Quando nós aprendermos a olhar para a multidão sem Cristo, com os olhos que o Senhor quer que nós olhemos, nós vamos olhar para as pessoas com compaixão. Nós vamos olhar para as 17 cidades pequenas que ainda não conhecem o verdadeiro Evangelho de Cristo. E vamos nos compadecer delas. Agora, se você continuar olhando com os olhos humanos,
Você vai começar a fazer conta. E você vai olhar para aquelas cidades e falar assim: despede-os. Não temos condição de dar alimento para esse povo. Ainda bem que eu moro em Araraquara, que já tem um monte de igreja. Eu posso até escolher o pastor que eu gosto mais. Pitangueiras, problema deles. Despede-os, tem muita gente. Vai dar muito trabalho. Vai gastar muito dinheiro. É assim que os homens olham. Mas Deus olha e se compadece. Porque estão como ovelhas sem pastor. Jesus vê a multidão e compadeceu-se. E passou a ensiná-las. Mais uma vez a ênfase no ensino, né, irmãos? Verso 34, né? O finalzinho do verso. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. O texto poderia ter dado a ênfase. Começou a curar muitos, começou a expelir demônios. Tudo isso Jesus fazia. Nós sabemos que o ministério terreno de Jesus foi baseado nessas 3 áreas. Mas o foco do texto é que passou a ensinar-lhes muitas coisas. Irmãos, as pessoas dessas cidades estão necessitadas de aprender a respeito das Escrituras. Nós podemos olhar para elas com o sentimento que Jesus teve, de compaixão. Ou podemos olhar para elas com a visão que os discípulos tiveram. Despede-os, porque é muita gente. Despede-os, porque nós vamos ter que gastar muito dinheiro. Qual tem sido a sua visão? Como que você tem olhado para a multidão? Os discípulos veem a multidão e desejam despedi-la. Vamos lembrar aqui, entender um pouquinho da situação, não sei se eu estou acompanhando aí, estou. Marcos 6:52. É aquela situação lá da tempestade, eles ficaram com medo, pensando que Jesus era um fantasma. Verso 51 diz: E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, ficaram entre si atônitos. Porque, veja o 52, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava o quê? Esse é o grande problema da igreja hoje. Muitos dos discípulos ainda não estão entendendo nada do milagre. E estão com o coração endurecido. Olham para quanto vai custar 200 denários de pães. Meu Deus, onde nós vamos conseguir um empréstimo desse? É muita gente. O dia está se pondo. Jesus, manda esse povo embora. O verso 52 nos explica por que eles tiveram essa postura. Porque o coração deles estava endurecido. Veja ainda, para confirmar essa posição, irmãos, capítulo 8, verso 17. Depois já da segunda multiplicação, Jesus dá mais uma aula para eles sobre a confiança na provisão de Deus. Já estamos aqui em Marcos 8, verso 17 a 21, vai dizer assim: Jesus percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Aqui é uma outra situação, né? Eles já tinham acabado de comer a segunda multiplicação dos pães e dos peixes, eles estavam lá discutindo sobre a provisão. Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração o quê? Endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando eu partir os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Aqui 2 números interessantes, os 12 representando justamente o número dos discípulos, e o 7, essa ideia da perfeição de Deus. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Irmãos, dentro desse programa de treinamento dos discípulos, eles não estavam compreendendo a visão de Deus. O coração estava endurecido. E sabe o que é pior?
O Evangelho de Marcos termina dizendo que eles ainda têm um coração endurecido. Vamos lá para Marcos 16, 14. Jesus, já ressuscitado, aparece para os 11, porque aqui Judas já tinha ido, né? Aparece para os 11 e tem que censurar a dureza do coração dessa turma. Veja aí o verso 14 de Marcos 16. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Esse negócio de comer para eles, eu acho que era um problema, né? A questão do pão, estavam à mesa, mais uma vez, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que o já tinham visto ressuscitado. Irmãos, os discípulos, como homens, como eu e você, dentro do programa de treinamento de discipulado, precisavam aprender algumas coisas, mas o coração ainda estava duro. Eles não viam com os olhos que Jesus queria que eles vissem. Eles olhavam segundo as lógicas, os temores, os medos que os homens têm. Pastor, são 17 cidades. Abre mão disso. São as menores, as mais difíceis, as piores para se evangelizar. Despeça-os. Onde nós teremos 200 denários para dar pão para todo esse povo? E Jesus fala: vocês ainda não compreenderam. Vocês não entenderam. Porque o coração está endurecido. Agora, para surpresa e ensino dos discípulos, voltando lá para Marcos 6, que é o nosso texto base, diante dessa multidão, diante desse temor, dessa dureza do coração dos discípulos, Jesus olha para eles e diz, verso 37, porém, Jesus lhes respondeu, ele lhes respondeu, dai-lhe vós mesmos de comer. Irmãos, essa frase é bombástica, porque ela confronta a dureza do coração dos discípulos. Discípulos que, como eu já disse, já tinham experimentado um monte de coisa em relação a Jesus, já tinham sido instrumentos do poder de Deus, mas que ainda não tinham compreendido. E Jesus, dentro desse treinamento, então olha para eles e diz, dai vós mesmos de comer. O que será? O que nós podemos aprender com esta ordem de Jesus? O que nós podemos aprender com essa declaração de Jesus? Porque nós somos todos discípulos de Jesus. Estamos nesse processo de treinamento também. Será que o nosso coração ainda está endurecido? E aí nós te apresentamos uma realidade de 17 cidades, que você pode dizer, mas tem igreja lá. Mas igreja que prega que Jesus, a obra de Jesus não é suficiente para salvá-los. Igrejas que pregam que a verdade não liberta, e sim a corrente de não sei o quê. A corrente de 600, a trombeta não sei de quem, o sabão do lavandeiro não sei das quantas, a vassoura não sei da onde. Esse não é o mesmo evangelho. Esse Cristo não é o nosso. E é por isso que precisamos ir lá ensinar-lhes, como Jesus fez. E aí a pergunta, como? E a resposta de Deus para você é, dai você mesmo a eles o que comer. Rapidamente, vamos compreender aqui o que esta ordem nos ensina. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, olhando para Marcos capítulo 6, de 30 a 44, mais especificamente para a expressão do verso 37, dai-lhes vós mesmos de comer, é que esta expressão ensina-nos a respeito da empatia com a multidão. Você sabe o que é empatia? Traduzindo de uma maneira bem simples, é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É sentir o sofrimento do outro como se fosse seu. É sentir a alegria do outro sem ter inveja. É sentir a alegria do outro como se aquela alegria também fosse sua. Quando Jesus diz, dai-lhes vós mesmos de comer, Jesus está querendo ensinar para os seus discípulos, sinta a necessidade que eles têm. Se coloquem no lugar deles.
A frase de Jesus aponta, portanto, para que os discípulos tenham empatia, ou seja, compadeçam do mesmo modo que ele, Jesus, o mestre, se compadeceu. Jesus olha para a multidão e diz, e demonstra essa compaixão, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Os discípulos olham e falam, meu Deus, onde nós vamos conseguir comida para essa turma? Como que nós vamos fazer um café acompanhado para esses 200? Jesus olha e diz, dá-lhes vós mesmos de comer, porque a ênfase era, compadeçam-se da multidão. A frase não era apenas para jogar a responsabilidade total sobre os apóstolos, mesmo porque o desenrolar da história mostra que o próprio Jesus é quem providenciou a comida. Mas o foco, irmãos, era ensinar aos discípulos terem compaixão pelo faminto. É gostoso ter uma igreja que ensina a verdade, onde você aprende coisas profundas a respeito de Deus perto da sua casa. Agora, quando a sua cidade não tem, quando as pessoas estão sendo ensinadas que para serem salvas, elas precisam comprar algum objeto, que elas precisam participar de campanhas, que elas precisam receber a libertação vinda da figura humana, de um líder qualquer. Quando mais próximo que essas pessoas chegaram do Evangelho, da graça do Senhor, é quando elas por si só dobram o joelho em casa, e quando vão buscar algum conhecimento na igreja, o que recebem é justamente humanismo, é justamente relativismo, ensinamentos vãos, ensinamentos que as conduzem para longe da verdade de Cristo. Dá-lhes vós mesmos de comer, significa, tenha esse mesmo sentimento. Diante da verdade que você conhece hoje, seria possível viver numa situação assim? Certamente você andaria a pé e ganharia até mesmo daqueles que estão indo de barco. Empatia com a multidão. Compadecer dos famintos. Em segundo lugar, a frase, dai-lhes vós mesmos de comer, tem como objetivo ensinar aos discípulos a confiarem na provisão divina. Irmãos, o Senhor abre portas para realizar a sua vontade. Levai somente o bordão, que é a representação de que a ação e a provisão de Deus estará com você. Não leve pão, não leve dinheiro. O que mais ele diz lá? Verso 8, verso 6. Nem pão, nem alforge, nem dinheiro. Só sandália e uma túnica apenas, não leve duas. Isso aqui é, confie na provisão de Deus. A frase de Jesus, irmãos, aponta para que os discípulos confiassem em Deus. Ou seja, depositassem fé, do mesmo modo que Jesus, o Mestre, demonstrava ao Pai. Eles já tinham recebido a ordem de que nada levassem para o caminho. E eles precisavam exercitar a confiança na provisão de Deus. Dá-lhes vós mesmos de comer significava, confie que Deus vai providenciar. Irmãos, nós estamos indo para Pitangueiras. Nós estamos indo para Pitangueiras sem pão, sem alforge, sem dinheiro, mas confiando
provisão do Senhor. Porque enquanto nós esperarmos juntar os 200 denários, nós vamos continuar sem ir. São 70 anos desse presbitério. E nós ainda não fomos para lugar nenhum. Quase 100% das igrejas que temos hoje, com exceção dessa, por exemplo, né, são igrejas que foram formadas antes da organização do próprio presbitério. Temos aí algumas exceções, é óbvio. Américo Brasilense, a quarta igreja, a terceira igreja. Mas tudo ainda dentro de uma única cidade, ou próximo dela. O que falar da multidão dessas outras cidades? Porque juntas é uma grande multidão. Nós temos 1.153.000 habitantes na nossa região. E somos apenas 0,3% da população. E muitas vezes não temos realizado absolutamente nada. Sabe por quê? Porque estamos olhando com o coração endurecido. Estamos esperando ter os 200 denários para depois ir. E Jesus diz: não leva nada não, meu amigo. Confie na provisão que vem do Senhor. Simplesmente vá. Lembra de Moisés? Diante do mar, o exército de Faraó vindo atrás, e ele ora. E essa é uma situação inusitada, porque é um momento fantástico. Porque Deus olha para Moisés e a gente pensa assim: oração nunca é demais. Não tem um ditado? O ditado diz que canja de galinha em oração nunca faz mal, nunca é demais. Mas Deus fala, oração demais em alguns momentos não conta. Um exemplo é o caso de Moisés. Moisés está diante do mar, exército atrás, não sabe o que fazer, o que ele faz? Ora. E Deus olha para ele e fala assim: mas por que você está falando comigo de novo? Por que você está orando? Eu já não falei o que você tem que fazer. Você já não dei todo o itinerário. Esse mar você tem que atravessar. Marchem. Simplesmente ande. É um dos únicos momentos na Bíblia onde Deus fala: não precisa orar. Porque você já sabe o que tem que fazer. Será que você precisa orar mais quantos anos para saber que nós temos que plantar igrejas em outras cidades da nossa região? Senhor, me mostra se é da tua vontade plantar uma igreja em Pitangueiras. Meu amigo, há 2000 anos atrás isso já foi dito que era. Ide até os confins. Confins significa um lugar menor, um lugar mais insignificante. Talvez se a gente pensar, as curritelas da vida que nós temos na cidade, porque a gente tem essa mania cultural de desfazer da cidade pequena. Não é assim? Eu não sei se aqui em Araraquara tem essa prática, mas geralmente em Jabuticabal tem, a gente tira sarro do pessoal de Monte Alto. Barretos tem, tira sarro do pessoal de Colina. Pitangueiras, coitado, não tem muita coisa para tirar, mas tira sarro de Viradouro, de Bitiúva. A gente tem essa mania cultural, mas mesmo que lá seja um lugar insignificante aos olhos humanos, irmãos, levar o evangelho até os confins significa levar até lá. Então você já tem a resposta. Então se você for orar para Deus: Senhor, será que eu tenho que pregar e plantar alguma igreja nessa cidade? Deus vai olhar para você como olhou para Moisés e diz: meu amigo, por que você está orando? Marche, ande. Mas eu não tenho os 200 denários. Confie. Vai sem pão, sem alforje, sem dinheiro. Mas vá para aprender a confiar na provisão de Deus. Jesus volta a tratar isso com os discípulos em Marcos 8, 14. Nós citamos aqui alguns versículos dele, mas a ideia aqui, Jesus faz com que eles lembrem, né? Vamos ler novamente aí, o verso 17. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes, tende o coração endurecido?
Tendes olhos, não vede, tendo ouvidos, não ouvis, não vos lembrais. E aí ele lembra de todo o poder, de toda a manifestação de poder que fora manifestada na primeira multiplicação, na segunda multiplicação dos pães, e da sobra de recursos que Deus fez com que eles pudessem recolher. Irmãos, marche, vá, permita confiar na provisão do Senhor. Dai-lhes vós mesmos de comer. Terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção, que essa expressão, essa frase, essa ordem ensina aos discípulos é sobre a abnegação no servir. A frase de Jesus aponta para que os discípulos empenhem em fazer mais. Ou seja, pastorei do mesmo modo que o Mestre Jesus pastoreava. A urgência em ensinar sobre a palavra de Deus para a multidão, que é como ovelhas que não têm pastor, deve sobrepor o conforto ou desejo pessoal do discípulo. Não se pode despedir aquele que veio buscar aprendizado sobre Jesus ou aprender com Jesus. Lembre, eles tinham voltado da tarefa, estavam cansados, com fome. Só que eles chegam do outro lado, para o lugar solitário que eles pensaram estar indo, e a multidão está lá. E Jesus fala: dai-lhes vós mesmos de comer. Alguém poderia dizer: Senhor, mas nem nós mesmos comemos. Nós chegamos agora da viagem missionária que o Senhor enviou de 2 em 2, estamos cansados, não dormimos direito, nem comemos. E Jesus fala: faça um pouquinho mais. Abnegação no servir. Abra mão do seu próprio conforto para não despedir aquele que veio buscar conhecimento de Cristo. Irmãos, como eu lamento muitas vezes ver igrejas fechadas, com pastores que têm o privilégio de servir de modo integral. Os irmãos sabem que até por uma situação de dificuldade, muitas vezes alguns pastores têm que trabalhar. Não vejo mal nisso. Só que esses acabam exercendo a abnegação muito mais do que pastores que às vezes têm o tempo integral. Pastores que deixam de visitar uma emergência porque é tão somente segunda-feira. É minha folga. Jesus disse: dá-lhes vós mesmos de comer. Faça um pouco mais. Você está cansado, eu sei. Você não dormiu, eu sei. Você não comeu direito, eu sei. Mas aí está uma multidão que está como ovelha, que não tem pastor. E você deve fazer o quê? Dar você mesmo o de comer. Ou seja, fazer um pouco mais. Irmãos, a nossa vida é muito breve. Nós não temos tempo. Se a gente for esperar alguns anos, os anos passarão, nos engolirá. O tempo nos engolirá. Eu não sei quantos anos eu tenho. Eu não sei se eu posso esperar mais 1 ou 2 anos para plantar alguma outra igreja. Você sabe? A ilustração do reverendo Sidney aqui. Será que é a última vez que você está aqui? Eu não sei. Mas isso serve para nos chamar a atenção que o nosso tempo voa, como diz Moisés. E a hora de fazer um pouco mais é agora. Principalmente quando o mundo está tentando te seduzir a buscar o seu próprio bel prazer. Nós somos a geração do prazer. Todo mundo tem direito de ser feliz. E ninguém está disposto a abrir mão absolutamente de nada para que o evangelho alcance aqueles que ainda não alcançou. Quero te lembrar do texto de Lucas. Presta atenção aqui um instante. O texto de Lucas é fantástico. Quando Jesus olha para os seus discípulos e fala sobre a abnegação. E ele diz que ninguém pode amar mais o pai, a mãe, mulher, filhos do que ele mesmo. E a conclusão que ele chega lá: se você não amar a Deus ou a mim mais do que qualquer coisa, a frase é enfática e diz: você não pode ser meu discípulo.
se você não estiver disposto a abrir mão dos seus projetos, não tomar a minha cruz e vir após mim, a frase, a conclusão é óbvia: você não pode ser meu discípulo. Você pode até ser membro da igreja, você pode ser diácono desta igreja, você pode ser presbítero, você pode até ser pastor, mas se você não estiver disposto a abrir mão do seu relacionamento social para fazer a obra do Senhor, a conclusão é uma só: você não pode ser discípulo. Se você não estiver disposto a abrir mão dos seus próprios projetos e tomar a cruz, que é o projeto que o Evangelho tem para nós, a conclusão é simples: você não pode ser meu discípulo. E ele vai finalizar no verso 33, quando ele diz lá: se você não estiver disposto a renunciar a tudo quanto você tem, e aí esse tudo inclui, obviamente, tudo. A conclusão é óbvia: você não pode ser meu discípulo. A abnegação é uma das essências da prática do discípulo. Irmão, nós estamos precisando que você auxilie o trabalho assim na congregação. Tá? Ai, pastor, chama outra, eu não posso. Tem uma pescaria marcada nesse dia. Tessalonicenses, ele aponta para aquela igreja como uma igreja modelo, justamente porque tinha um amor abnegado, fazia um serviço abnegado, estava sempre disposto a abrir mão para servir aquele que estava necessitado. É isso que nós precisamos restaurar, e é isso que Jesus quer nos ensinar quando ele diz: dai-lhes vós mesmos de comer. E dentro dessa expressão, o último ponto que eu quero compartilhar com você é que quando Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer, ele quer ensinar aos discípulos sobre a necessidade em se doar. A frase de Jesus aponta para que os discípulos doem-se, reconhecendo que receberam a maior doação. Ou seja, ofereçam-se do mesmo modo que o Mestre Jesus se ofereceu em nosso lugar. Nós somos alcançados pela graça e salvos gratuitamente. Por isso pesa sobre nós possuir a mesma disposição em se entregar em favor dos outros. Paulo diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se a sua vida não estiver voltada, irmãos, para fazer outros discípulos para a honra e glória do Senhor, você não entendeu a frase: dai-lhes vós mesmos de comer. Significa que o seu coração ainda está endurecido. Você está olhando para a obra com os olhos humanos e não com os olhos que Deus gostaria que você olhasse. Eu quero, nesse ponto, chamar a atenção para você 3 textos na ordem que está no slide. Convido você a abrir sua Bíblia em 1 João 3,16. É muito dito do Evangelho de João 3,16 e pouco dito a respeito da primeira carta de João 3,16. Mas acompanhe comigo que o apóstolo João escreve. Nessa coincidência fantástica aí da divisão dos versículos. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo e deu o seu Filho para nos salvar. E veja o que na primeira carta, 3,16 é dito. Vamos ler todos juntos? 1 João 3,16. Todos. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. A necessidade em se doar. A maioria dos discípulos de coração endurecido param só na primeira parte do verso, porque Cristo deu a sua vida por nós. Amém, aleluia, glória a Deus. Vamos embora para casa e despeçam os outros. Mas o versículo continua: porque Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar nossa vida pelos irmãos. Gastar os nossos dias para a honra e glória do Senhor, irmãos. Isso é ter um coração segundo a vontade de Deus. Não um coração endurecido como os discípulos tinham, de olhar simplesmente para a situação e ver as dificuldades dela. Volte para o Evangelho de João, capítulo 13, verso 34. Todos juntos mais uma vez? Evangelho de João 13, 34 diz assim, todos: novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros,
assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Você tem amado as pessoas dessas cidades pequenas que ainda não ouviram o verdadeiro evangelho? Jesus as amou. E o último texto, 1 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 7 em diante. Eu vou ler, vocês acompanham a leitura, por favor. Eu vou dando aqui alguma ênfase que eu quero. 1 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 7 ao 12, diz: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, porque isso que vos tornastes muito amado de nós. Por isso que vos tornastes muito amado de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda que de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O apóstolo Paulo é um exemplo de um discípulo que aprendeu a necessidade de se doar, noite e dia, mesmo tendo o direito de receber alguma recompensa financeira pelo trabalho que ele exercia, ele se doa para que as pessoas aprendam a respeito do reino de Deus. Hoje a maioria das pessoas que procuram abraçar o ministério estão preocupados em quanto vão receber. Não é à toa que em tempos de crise o número de vocação aumenta. Quando tem crise financeira no país, um monte de jovens se sente chamado pelo Senhor. Estranho. Só que o próprio Deus acaba dando uma limpada. Eu lembro da minha turma, 37 alunos no curso de teologia, reverendo José Manuel da Conceição. Sabe quantos formaram? 5. No ano que eu formei, 2. Eu, o reverendo François Nunes. E ficou 3 para terminar depois. Deus errou no chamado desses outros 32? É óbvio que não. Deus não erra. Mas talvez estavam mais preocupados com aquilo que iriam receber, ao invés de se doar. Porque para servir ao Senhor, irmãos, você tem que abrir mão de muita coisa. Nós estamos diante de uma grande multidão. É só você somar aí a população dessas 17 cidades. O tempo já se foi. Você vai compreender o que significa dar-lhes vós mesmos de comer? Ou você vai chegar para o Senhor e dizer: Senhor, despede-os, porque a hora já se adianta. Concluindo, Jesus estava ensinando os seus discípulos a serem como Ele mesmo é. Estavam ensinando a seguir os seus passos. Jesus desejava que os seus seguidores tivessem um coração susceptível ao toque de Deus e não aos desejos carnais. Quando Jesus afirma: dai-lhes vós mesmo de comer, Ele aponta para uma necessidade de empatia com os perdidos, confiança na provisão de Deus no trabalho do reino, abnegação em servir ao próximo e para o senso de responsabilidade
de ingratidão, dar aos outros o que nós já recebemos através da sua obra. Você está disposto, irmãos, a dar de comer àqueles que Jesus tem colocado diante de nós? Você não precisa orar. A resposta já foi dada. Mas se mesmo assim você quiser orar, eu já posso adiantar a resposta de Deus para você. Marche. Faça. Ande. Porque essa vontade Ele já revelou claramente para nós há muito tempo atrás. Como está o seu coração diante da multidão? Você está se compadecendo dela como Cristo fez, olhando-a como ovelha que não tem pastor? Ou você está olhando como os discípulos olharam? É muita gente, não temos dinheiro, vai dar muito trabalho, estou cansado, nem dormi, nem comi direito. Senhor, despeça-os. Qual será a sua resposta? Lembre-se, Jesus ainda nos diz hoje: dai-lhes vós mesmos de comer. Que Deus te abençoe.